Se você não for um serial killer ou, sei lá, um cara que prostitui a própria neta, um abusador de criancinha, enfim, alguma dessas coisas abjetas que inclusive estão previstas em lei, esse vídeo é pra você. Mas se você for uma dessas coisas, talvez eu não queira que você veja esse vídeo. Não queira que você participe do canal, né? Tipo, vaza. Mas a maioria das pessoas são normais e é sobre isso que a gente vai falar. A gente queria falar um pouco sobre esse discurso da sua sombra obscura, dessa pessoa má que mora dentro de você, que você tem que purgar, e de onde vem isso e se isso acontece mesmo. Né, Tati? Você tem muitas dessas vozezinhas que querem te provar que você, na verdade, é má, Eu né? tenho várias vozes dessas que eu fico tentando silenciar, me convencendo. Esse vídeo é pra mim também, né? Pra eu me convencer também de que não existe essa história de o médico e o monstro, sabe? Eu acho que eu tenho sempre essa influência meio literária, cristã também, de que todo mundo tem aí um monstro dentro de si. No caso do livro, né, do Stevenson, é uma poção que faz com que aflore o monstro. Pra mim pode ser a psicanálise, pode ser qualquer coisa, sei lá. Eu fico achando que tem um monstro que tá muito guardadinho aí pelo meu superego, mas que todo mundo tem esse monstro que pode aparecer e que pode ser super perverso, né? Pode ser assassino, pode ser maligno e tal. O que eu acho mais engraçado disso tudo é que esse monstro, ele é um monstro que está oculto de você mesmo. Tem um lado desconhecido de você. Isso é tão forte que você estava falando aí que, eu tenho essa vozinha que diz que eu sou uma pessoa péssima, não sei o quê, e eu não tenho. Por que eu pensei isso? Acho que eu não tenho essa vozinha. Eu pensei, não, mas essa vozinha deve estar escondida em algum lugar. É muito arraigado na gente, é muito. É tão entranhado, Ana, que, por exemplo, quando eu fazia análise, salve Ana Paula. Salve, Ana Paula. Quando eu fazia análise, eu tinha sempre um medo, tinha um ponto de bloqueio na análise, que era: eu estou prestes a descobrir alguma coisa muito monstruosa sobre mim e eu não vou dar conta de administrar essa monstruosidade que existe dentro de mim, então eu paro. Fiquei indo e vindo na análise durante muitos anos, assim, porque eu achava que chegava num lugar em que eu ia descobrir que eu era um caos, que tinha alguma coisa de fato muito perversa. Não é uma coisa que aconteceu naturalmente, foi esforço, foi trabalho, foi análise mesmo, trabalho psíquico, assim, para eu entender que não tem esse lugar aí obscuro que um dia pode aflorar. O inconsciente não é... Você não consegue mascarar uma monstruosidade desse porte. Mas, de qualquer maneira, esse silenciamento das vozes que dizem: ei, você é má, ei, você não presta, ei, você é... que não tem a ver com autoestima. Pelo contrário, talvez tenha até com excesso de autoestima, de você achar que você é o próprio Satã, sabe? Né? Não, e que você é o vilão da história, né? Eu tenho duas coisas pra falar sobre isso. Primeiro que a minha experiência com análise, por exemplo, sempre é ouvir muito mais palavras de: olha, tá tudo bem, você tá no processo, é normal. Nem é função da análise de apontar um lado sombrio, não sei o quê. A segunda coisa que o que eu acho mais absurdo é que, assim, eu comecei esse vídeo falando de serial killer e falando de gente que prostitui a própria neta. E, assim, tirando em casos de múltiplas personalidades, daquelas que a pessoa não tem memória nenhuma, ou de obsessão espiritual, também questionável, é impossível que a pessoa não saiba que ela tá cometendo um crime, cara. Eu não acho que, se você é uma pessoa que está prestando atenção na sua vida, e aí a gente poderia falar sobre mecanismos de autoenganação, mas, mano, as pessoas sabem. Eu acho que, assim, a gente fala muito da Hannah Arendt e eu gosto muito da Hannah Arendt, mas tem um mau uso da banalidade do mal que você fica toda hora medindo os seus gestos como se você tivesse prestes a fazer um grande mal, e mais a gente tá só vivendo dentro das nossas possibilidades e sendo o melhor da gente o tempo todo. Pra mim não tem essa, assim, do tipo: ai, você deu o seu melhor? Porque essa pergunta, você deu o seu melhor, ela só é justificada
com a continuação, que é, você deu o seu melhor nas condições que você tinha? Porque se você fica nessa... É muito autocentrado, você deu o seu melhor. O meu melhor nas condições que eu tinha, que eu tô agora com a coluna travada, com não sei o que, foi esse aqui, é o meu melhor mesmo. O meu melhor deixou a desejar, mas é o meu melhor, gente. Dá uma aliviada. Eu tô começando a chegar à conclusão, Tati, que o nosso canal, ele tem sido uma ode a... Gente, life is good, alivia um pouco aí pro teu lado, amigo, porque o mundo já é terrível demais pra você achar que você é o grande mal do mundo, que você tá no planeta chupão, mano. Não é possível. Um mundo que tem pessoas abjetas como Bolsonaro, não é possível que você seja tão má assim e nem saiba. Não é possível isso, sabe? Não sei, o que você acha? Estou muito equivocada? Estou sendo autocomplacente comigo? Não sei. Acho que não. Não sei, não, Tati. Você tinha que falar que não. Não sei. Fala, não, Ana, você é uma boa pessoa. É que eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, que é o seguinte: às vezes a gente tá tão tomado pela máquina da vida, pela máquina das coisas, né? Pela máquina do trabalho, dos compromissos, dos boletos, taranã, que talvez a gente não perceba certos dilemas éticos. Entende? Eu acho que aí entra a coisa da Hannah Arendt, da banalidade do mal. Eu não acho que a gente vá ser um vilão nazista, mas será que diante das questões que estão se colocando agora, eu estou me posicionando corretamente ou eu estou do lado errado? Eu acho que essa é a pergunta que eu me faço, que você se faz, e que prova que a gente é legal, na verdade, mas que eu acho que uma parcela das pessoas não se faz, porque é tomada por essa onda da vida sem um pensamento sobre as ações que a gente faz, sabe? Eu acho que esse é o ponto, a gente ser autocomplacente como o Eichmann foi autocomplacente, sabe? De falar, não fiz nada. Eu acho que a gente também pega exemplos extremos, né? O bicho tá falando do Eichmann, que, pra quem não lembra, é o cara que inventou a solução final. Enfim, um criminoso nazista, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado porque, assim, primeiro, a gente vive numa estrutura que é perversa. Vou falar mal do capitalismo de novo. Jura? O capitalismo, ele é predatório, ele é extrativista, explorador, matador de subjetividades, ele é tudo isso. Acho que parto de um pressuposto, eu estou dizendo assim, que você é uma pessoa que está pensando sobre isso. Se você não tá pensando sobre isso, você tá invadindo o Planalto, rasgando quadro. Esse grau de desconexão é isso. Mas é que eu não acho, Tati, aqui estou assumindo que estou fazendo discurso para convertidos. Eu não acho que uma pessoa que chega até esse canal tá nesse grau de perversidade. Eu estou mais aliviando pro lado de quem vira e fala assim, eu sou muito preguiçosa, eu tenho inveja, eu preciso purgar a minha inveja. Bicho, todo mundo tem inveja, todo mundo tem raiva, todo mundo é preguiçoso às vezes, todo mundo procrastina. É isso que eu falei no começo do vídeo. Mano, se você não matou ninguém, se você não é um pedófilo abusador, se você é só uma pessoa normal que de vez em quando é meio invejosa, que de vez em quando é meio mesquinha, de vez em quando dá uma escondidinha num queijo ali pro outro não pegar, não que eu faça isso, viu? Eu não faço isso. Droga. Se você é só uma pessoa, sabe, que vira e fala, puta, vou chamar essas pessoas pra comer e tô fazendo a carne, não faço carne quando eu tô aqui. Sabe assim, se você é só uma pessoa que tem esse tipo de pensamento, sabe, é meio normal. Muito provavelmente, se você é uma pessoa que presta atenção na sua vida, que não tá engolida por uma máquina de fake news, de desinformação, de teoria da conspiração, se você não é do QAnon, você tá prestando minimamente atenção na vida, isso não quer dizer que você, às vezes, não é sacana, às vezes não é vingativo, sabe, um pouquinho, às vezes não é meio invejoso, mas quando você é, em geral, você sabe. Não existe um ser obscuro que acorda no meio da noite e assassina, não sei o que. Aí é um problema psiquiátrico e você tem que se tratar. Mas não acho que você vai estar perdendo tempo vendo vídeo no YouTube se tiver isso. Ou você vai estar perdendo e não sabe. Aquela que você não sabe que você tem um lado sombrio. A gente tem uma espécie de modelo platônico de virtude, sabe? De perfeição moral. Tipo, Jesus, Buda, Luke Skywalker, não sei, sabe? Alguém, não interessa quem que é, o Bilbo. O Bilbo foi foda. É, o Frodo, que é uma espécie de arquétipo de perfeição moral, né? De perfeição e de ascensão, de elevação moral mesmo, né? E quando a gente tem essas figuras como modelos, que não surgem como modelos casualmente, esse modelo da perfeição tá em 1000 lugares, tá no discurso religioso, tá no discurso escolar. Pensa como a escola não admite o erro, a escola não gosta do erro. A escola tradicional, vamos dizer assim, não gosta de quem erra, de quem não sabe, por um mistério, né? Não valoriza o erro. Então a gente tá sempre assim, o discurso escolar
escolar, o discurso religioso, o discurso midiático, né, Ana? Assim, dos filmes com heróis, novelas com as heroínas, com as mocinhas, tá na literatura, tem todo canto esse arquétipo da virtude. E a gente sempre usa esses arquétipos fictícios, de fato, não importa o que tá sua crença, mas são ficções, a gente usa como uma espécie de régua para a vida. E aí a gente acaba se desumanizando. E a gente se desumaniza porque é parte constitutiva do humano a falha, o erro, o vacilo, a inveja, a preguiça, esse monte de coisinhas que, se você vai para o terreno religioso, vão ser chamados de pecados. São a antivirtude, são as coisas que te afastam da perfeição. E isso é desumanizador, na verdade. Quando você entra nesse processo de busca incessante desses arquétipos, da imitação dessas figuras que povoam o nosso imaginário, o que vai acontecendo é que você vai se tornando menos humana. Ao não reconhecer a beleza que é a humanidade da falha, a humanidade do vacilo, do erro, né? A gente vai ter uma escola desumanizadora, as religiões desumanizadoras, uma produção midiática, cultural desumanizadora, ao contrário do que possivelmente deveriam ser, né? E eu acho que a gente daí entra num vórtice de, então eu vou, já que eu não sou essa perfeição, eu sou um lixo. Já que eu não sou essa perfeição, eu tenho um lado que eu vou ter que descobrir qual que é essa minha sombra. Cara, não tem a sombra, não tem o bom, e a gente tá tudo zoado, tá tudo misturado dentro da gente, né? Primeiro que eu acho que isso é bastante essencialista, porque a gente não é nada, né? A gente vai sendo de acordo com as condições que a gente tem de ser na vida. E a gente tem escolhas muito limitadas. A outra coisa que eu fico puta é que, assim, religião não vou nem me meter, porque isso tem a ver com crença, com fé, entendeu? Mas seria função da arte, e aí veja que eu estou colocando Hollywood na arte, seria função da arte e da construção dessas, vou usar narrativa, mas é no termo narrativa mesmo, viu? Tô falando de ficção. Na construção dessas narrativas, a gente conseguir redimensionar um pouco mais essas coisas. Só que acontece que a gente tem uma construção que aí é muito cristã, porque todas as trajetórias são crísticas, essa trajetória da superação de um herói que é essencialmente bom, que ele é tão bom, e a gente sempre se identifica com ele e fica impossível, porque o outro lado é muito mal. Ele é mal declarado, ele tem um plano para liquidar o mundo ou para foder a geral, ele é um assassino. E esse outro mal é impossível identificação. Se a gente tivesse um tipo de construção de histórias, que a gente até tem, né? Isso não tá na mídia, no mainstream, assim, né? Que a gente tem algumas coisas do Brecht, por exemplo, né? Narrativas um pouco mais dialéticas, que as pessoas, elas são mais pessoas, elas às vezes são boas, às vezes são mal, mas que nem a gente, assim, né? Que isso não dá muito punch, porque não tem o tal do plot twist da porra toda, que você não descobre que você tá morto no fio, que você é um grande mal, que não, né? O mocinho era o vilão, né? Que o mocinho era o vilão, né? Mas é que é isso, continua sendo dual, né? Ou você é o bom total, ou você descobre que, na verdade, você era o vilão, né? Então, eu fico pensando assim que o melhor pra gente é nessas histórias você se identificar não com o personagem principal, nem com o vilão, mas com aquele cara que passa no fundo, sabe? Não aquela pessoa que exatamente jogou pedra na cruz do Jesus, mas aquela pessoa basicamente que nem percebeu que Jesus tinha passado pela terra e continuou seguindo sua vida, porque, desculpe te falar, meu filho, é mais isso que você é. É mais isso que a gente é. Mais uma pessoa que tá tentando se virar do jeito que pode. E que não vai ter esse plot twist de descobrir o lado sombrio, descobrir que, na verdade, você acorda no meio da noite pra assassinar fadas. Não vai descobrir isso. Você vai mais viver sua vida sendo mais íntegro possível, se você estiver conectado com a vida e não na máquina de moer carne, que é o capitalismo. E eu fico pensando muito nessas coisas. Eu sempre penso, eu vou e volto, aí eu entro nessa, sabe? Assim, será que eu estou pensando isso porque, na verdade, eu tenho um lado mau e quero levar as pessoas para o comodismo, não sei o quê? Porque o discurso é muito forte, né? Sabe essa coisa assim, saia da sua zona de conforto.
Quero mais é ficar na minha zona de conforto, meu filho. Eu demorei tanto pra ficar confortável aqui nessa existência. Eu acho que a gente precisa, continuando o que a gente falou no vídeo anterior, abraçar o fato de que somos pessoas comuns, regulares. E o fato, aí eu posso estar sendo condescendente, mas é o fato da gente estar discutindo isso e disso aparecer como uma questão na nossa cabeça, isso já prova que a gente talvez não seja tão má assim, né? Acho que é meio aquela pergunta que tem no Alienista, mas sobre loucura, né? Acho que enquanto você estivesse perguntando, será que eu sou uma boa pessoa? Muito provavelmente você é. Acho que quando você parar de perguntar se você é uma boa pessoa, talvez você tenha deixado de ser e você vai saber. Porque pra mim o que mais incomoda é esse discurso de você é mal e você não sabe. Eu acho que a gente é boa, Ana. Tati, você é boa, Tati. Você também, Ana. Você é um poço de bondade. Bom, se você é uma boa pessoa também, por favor, não custa nada você dar um like nesse vídeo, você recomendar pra alguém que acha que tem um lado sombrio, você quiser, se você for bom mesmo, quase uma pessoa assim, de ascensão crística, você pode apoiar o nosso canal. A gente tem o Catarse, você pode mandar um Pix, você pode participar das nossas lives, você pode ver nossos vídeos, compartilha, dá um joinha. Gente, curte esse vídeo aí. Não custa, eu não consigo entender por que tem 1000 pessoas que vê e 300 dá like, vai gastar seu dedo? Desgraçado, você tem um lado mal que você não sabe que não é não curtir o vídeo dos outros. Você tem esse lado mal, você curta aí pra provar que você é bom, por favor.